Bem, pessoal, um estudo brasileiro muito interessante, né? Começa a elucidar e a explicar por que pessoas com obesidade, né? Um estudo da Unicamp, né? Pessoas com obesidade têm apresentado forma mais grave da Covid, né? E o que acontece? Toda vez que a gente tem falado, né, de Covid, a gente tem falado da imunidade, células B, célula T, citocina, tempestade de citocina, né? E no caso da obesidade não foi diferente, né? Então tem uma relação muito grande. A gente sabe que a obesidade não é um problema só relacionado a infarto. A obesidade aumenta a chance de câncer, né? A gente já sabe disso. A gente sabe vários fatores inflamatórios que são relacionados à obesidade, né? Problemas articulares, uma série de aspectos. Então, realmente é uma doença que ela causa problema no seu corpo como um todo, né? E, por exemplo, eu sou cirurgião, né? Vira e mexe a gente fala, o paciente tem obesidade, e eu tenho muito vídeo aqui falando, aumenta muito a chance de complicações cirúrgicas, né? Por quê? Porque a infecção aumenta tem uma incidência muito maior, por múltiplos fatores. E no caso da Covid foi semelhante. O fator da imunidade, em especial células T, foi o grande fator com que fez com que pessoas com Covid, obesa, nesse estudo demonstrou isso, né, tivessem forma mais grave. Ou seja, né, eu fiz um vídeo recente aqui falando que já tinha se descoberto, né, uma parte gênica que é justamente responsável pela imunidade, né, uma região que estava presente na incidência maior em pessoas que estavam imunes à Covid, e foi um estudo bem sério, feito injetando mesmo, óbvio com a quantidade pequena de Covid, e viram que pessoas não pegam Covid, né, porque tem essa imunidade, essa região gênica que fortalece a defesa dela, né. No caso da obesidade, né, foi destacada essa parte das células T, a forma que o corpo se defende, também modificada e alterada em pacientes que têm obesidade. Eu vou deixar aqui na descrição o estudo, tudo isso, para vocês quiserem saber mais informação dessas notícias, né? São notícias de órgãos oficiais, né? Não consegui ter acesso ao artigo completo, mas pelo menos a explicação dos pesquisadores, tudo isso, e faz todo sentido. E é uma curiosidade que muita gente perdeu pessoas com Covid grave, que eram obesas, né? E muita gente obesa ficou preocupada porque sabia, isso a gente já sabia desde o início, né? Quem era obeso pegava Covid, tinha uma forma muito mais grave da doença, né? E eu tenho muito vídeo aqui falando da epidemia de obesidade que a gente vive, né? E as complicações de que é obeso, né? Essa é mais uma relacionada à Covid, com explicação aonde? Na imunidade, que é a mesma explicação parecida quando a gente fala do aumento da incidência de câncer também em quem é obeso, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.